o todo acaba tendo 2 pontos de retenção. E ele é indicado para dentes posteriores quando há necessidade de maior retenção. Vocês vão ver certinho numa imagem, logo em seguida, o que isso quer dizer, tá? E também necessita de grampo de oposição, pelos mesmos princípios pelo qual o grampo circunferencial precisa de um grampo de oposição, tá? Aqui mais alguns exemplos, né, de como deve ser desenhado. Ele também cruza a linha mediana, sai do apoio oclusal. Vai ter 2 apoios, né? Porque cada apoio para um grampo. Precisa de grampo de oposição. Tem os 2 terços iniciais rígidos e o último terço semi-rígido. E aqui, nesse arco à direita, né? Qual que é a ideia? Para mostrar para vocês em que situação que a gente desenha grampos geminados. Se vocês olharem esse arco, se a gente fosse pensar em grampos apenas nas áreas vizinhas ao espaço protético, aqui está faltando de lateral a lateral. O dente vizinho, logo em seguida, são os caninos. Se a gente colocasse grampo apenas no canino, né, nos 2 caninos, e mais nada, a gente teria apenas 2 pontos de retenção aqui e uma estrutura muito pequena. Tem risco de engolir. O paciente pode engolir essa estrutura. Além de ter pouca retenção, fica uma PPR pequena. Na hora que a gente leva essa estrutura para a região de molar ou pré-molar, a gente aumenta o tamanho e a gente gera mais 1, 2, 3, 4 pontos de retenção. Então, o que era para ter só 2 pontos, se fosse só nos caninos, passa a ter 6 pontos de retenção. É uma estrutura muito mais retida, né? Ela fica bem mais firme, muito mais segura para o paciente, tanto para ele comer, tanto para riscos de engolir a prótese, caso ele venha dormir com a prótese. Ah, mas não deve dormir com a prótese, doutor Danilo. Sim, mas infelizmente os pacientes dormem. E pensando nisso, a gente tem que se prevenir e dificultar para que ele engula, tá? Então, mais uma vez, é um grampo circunferencial, 2 grampos circunferencial unido, né? O grampo geminado, e ele geralmente vai estar indicado para esses casos que a gente quer aumentar a retenção. Um outro grampo que existe, que vocês já viram até naquele arco que eu acabei de mostrar, é o grampo MDL modificado. Por quê? Até agora a gente falou de grampos para dentes posteriores. Mas e para dentes posteriores vizinho a espaço intercalado? E grampo para dente anterior vizinho espaço intercalado? É o grampo MDL modificado, tá? Ele é um pouco diferente, ele é bem diferente, na verdade, do grampo circunferencial. Vamos às suas características. Tem sua origem no apoio oclusal. Bom, isso parece, né? Percorre toda a face lingual, ó, já começou a mudar. O grampo circunferencial, ele ficava por vestibular 99% das vezes, certo? O grampo MDL, ele vai sair por lingual, tá? Ele sai da lingual, não por vestibular. Então vamos lá. O grampo MDL ele vai percorrer toda a face lingual, contornando toda a face até aparecer lá no primeiro terço vestibular. Que é isso? Se vocês olharem nessa imagem aqui abaixo, nós temos a face lingual, que seria um canino, tá? E aqui nós temos o apoio. O grampo começa a sair do apoio, percorre toda a face lingual, percorre a distal e ele vem aparecer aqui no primeiro terço vestibular. Então, olhando nesse esqueminha maior, a gente tem saindo do apoio, percorrendo desde a mesial, passando pelo terço médio, indo pelo terço distal, se estendendo ao primeiro terço vestibular, tá? E aqui, olhando numa vista vestibular, como que seria essa representação? O apoio está de um lado, o grampo se estendeu, passou por todo